Fala, meu lindo, minha linda, a paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, da série Jesus, tá? Nesse mês aí, né? Entramos no mês azul, né? Novembro, o ano tá acabando, né? Passando muito rápido, né? E hoje também, né? É dia dos finados, né? Dia dos mortos, né? Mas nós viemos aqui, né, não falar dos mortos, igual os macumbeiros lá fazem, né, os espíritos, mas viemos falar do Deus vivo, né? O nosso Deus, ele é o Deus vivo. E a palavra do Senhor diz para a gente não perturbar os mortos, né? Não consultar os mortos, né? Então, independente se morreu com Cristo ou não, esse dia, né, que muita gente fica tentando consultar, falar com familiares, amigos, colegas, né, pessoal aí em terreiro, candomblé, a gente está aqui para falar com Deus, né, ouvir Deus, ver o Deus vivo, não Deus morto, né, a gente vive na luz, viemos falar com um Deus que está na luz, né, não das trevas, né, um Deus morto. Que tem boca, não fala, que tem olhos e não enxerga, né? O nosso Deus, ele enxerga. Ele contempla tudo lá do céu, que a gente está fazendo aqui na terra, né? Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Então viemos falar com Deus Jeová, né? E antes de nós iniciarmos a mensagem, nós não podemos deixar de orar, né? Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um fôlego de vida, por estar respirando, Deus, por estar fazendo a Tua vontade, Deus. Muitos estão aí na escravidão do mundo, fazendo coisa errada, tentando ganhar dinheiro aí com os mortos, né, tentando, comemorando as mortes dos outros, né, esse dia aí que é um dia que sempre chove, tem um lado que já choveu, já parou, um dia triste. Muitas pessoas não gostam, né, porque relembra, né, de familiares que morreram nessa data, que faleceu, né, principalmente aqueles que não estão com Cristo. Então, nós sabemos que consultar não é só tentar mentalizar, falar com a pessoa que já morreu, mas também, se a gente usar marca de caveira, né, roupa de caveira no corpo, manchar, né, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós estamos, né, com a imagem de alguém, né, ou escrito com o nome de alguém que já faleceu, aí a gente está idolatrando aquela pessoa, estamos querendo falar de algum jeito, tentar consultar, falar para aquela pessoa que já morreu, está perturbando quem morreu. Quem morreu tem que descansar em paz. Em paz, aquele que foi salvo, aquele que não foi, infelizmente, vai ter a condenação eterna. As pessoas só têm dois caminhos, a salvação eterna e a condenação eterna. Nós sabemos que para ser salvo tem que aceitar o Senhor, né? Passar pelo Senhor para depois passar pelo Pai. Não há salvação não passar pelo Filho, né? Todo aquele que crê for batizado será salvo. Aquele que não crê, não for batizado já está condenado. Então, aquelas pessoas que morreram, porque todo dia morre gente, né? Deus venha confortar o coração de cada pessoa que partiu hoje, né? Que lembra, né? Do ente querido, mas que venha lembrar de coisas boas, não coisa ruim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muda a mente dessas pessoas, essas pessoas que estão no abismo, estão indo para o buraco, indo para coisa errada, desvia os olhos dela, Deus, toca nessa pessoa, que ela venha se converter, ir para o caminho, Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que há salvação em Cristo Jesus. Essa alma se humilhe perante o Senhor, aceite o Senhor como único Salvador, enquanto há tempo, né? Enquanto se pode achar, enquanto pode buscar, enquanto está perto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo venha mover cada pessoa espiritualmente, aquela pessoa saia do caminho errado. Deixe de fazer as coisas erradas, ser escravo do mundo, fazer as coisas que não pertencem a ti. Venha fazer as coisas do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja justo, não injusto, porque o Senhor é justo. Em nome de Jesus, cuide, guarda cada um, livra de todo mal, que sua mão poderosa Deus vai na frente, né, acampando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja a nova pessoa, a nova criatura, através do encontro com o Senhor, igual o apóstolo Paulo foi. Que dê testemunho do Senhor Jesus Cristo, igual outras pessoas, aí deu. Em nome de Jesus, fique com a gente não só hoje, Deus, mas em todo momento, Deus. Amém. E a mensagem que o Senhor, né, nos deu hoje, nesse dia, né, que para muita gente é um dia de luto, mas para a gente é um dia de alegria, né, motivo de alegria, ainda mais nós que, né, que nós somos quadrangular, né, que é o mês quadrangular, e mês que a igreja completa 70 anos, né, de sua fundação aqui no Rio de Janeiro. Então temos que comemorar muito. Estamos vendo que os dias são maus, né? Basta cada dia o seu mal, o mundo já é maligno, as coisas estão cada vez indo para pior, para baixo. Mas nós temos que confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor que dias melhores virão. Entendeu? Até a vinda dele, né? Muitas coisas vão acontecer, mas o Senhor falou. Muitas são as opções do justo, mas Deus nos livra de coisas piores. Então, você passou por muito livramento. Então tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, entendeu? Por mais um milagre, estar vivo, né? Testemunhando a glória do Senhor, né? E a palavra que o Senhor nos dá se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23. O versículo que a gente vai ler é um versículo 21, tá? Que diz assim: eles, porém, gritavam, mais ainda, crucifique, né? Dependendo da versão da tua Bíblia. Você já passou por injustiça? Já viu tantas pessoas sendo injustiçadas aí, pessoas sendo presas, condenadas, mortas por enganação, entendeu? Por confundir as pessoas um com o outro, por se parecer, por ele ser igual a alguém, ou inventaram coisa contra aquela pessoa sem ter provas. Acontece muito, né? Principalmente no nosso país, né? Depois de tantos anos, aquela pessoa é solta. Depois que aquela pessoa morre, as pessoas veem que aquela pessoa não era aquela pessoa que eles achavam, né? A gente vê muito aí casos aí de morte, a pessoa matou o outro, né? E a tiro, confundiu. Até a pessoa que estrupa, né, faz maldade aí, as pessoas confundem, pensam que aquela pessoa, quando vai ver, não era aquela pessoa, era outra. Ou não tinha nada, a pessoa não tinha feito aquilo. E a gente vê, né, agora muitas coisas aí contra, né, medida preventiva aí contra as mulheres, né, várias leis aí que agora se a mulher falar, às vezes as coisas sem ter prova, o homem é preso, né. E tem muita gente sendo presa aí injustiçada, tem gente que faz o mal sim, tem que pagar, né, pelo que tá errado fazendo, não é passar a mão não, igual bandido tem que ser preso. Tá furtando, tá roubando, tá fazendo coisa errada, tem que pagar, né, para aquele erro, para aquilo que tá fazendo. Agora quem não tem nada a ver, né, a gente vê muitas famílias chorando por confundir. Às vezes uma bala perdida, que às vezes sempre só para quem não tem nada a ver, às vezes está no meio errado, claro, mas às vezes a pessoa não tem nada a ver, tá passando, tá dentro de casa e acaba tendo não é a bala perdida, a bala achada, né? Acha uma pessoa inocente. E aqui, essa palavra aqui vem falando, né, de Jesus, Jesus Cristo, né, que foi morto injustamente, foi preso injustamente. Ele, né, que era santo, né, é santo, é o único santo, o único que não teve pecado. Teve que vir um que não tinha pecado para pagar os pecados de nós que somos pecadores, né? Para salvar nós que somos pecadores, nós que nascemos num berço, né, do pecado, descendência de Adão, descendência pecadora. Mas Deus mandou seu Filho amado para todo que crê nele, né? João 3,16, mas não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, para a gente ter vida eterna com Cristo, com Deus, né? E aqui é o próprio povo, né? Por isso Jesus falou que em Nazaré, né, que era o Nazareno, Galileu, ele lá na terra dele, ele quase não fez milagre.
Porque o povo dele, né, o povo que era para aceitar ele, rejeitou ele. Não acreditou que era ele, que era muito religioso. Os seguidores de Moisés, seguia a lei de Moisés. Ficaram, né, achando que Jesus queria tomar o lugar de Moisés, ser melhor do que Moisés, maior do que Moisés. E as pessoas se garantiam no Moisés como fosse um Deus. E Moisés só escreveu as tábuas, Moisés só foi aquele homem, né? Fez aquele milagre, aquelas coisas todinhas, graças a Deus. E Jesus é filho de Deus, mas é Deus, vem em carne, humano. Habitou, né? Aqui na terra. Veio, entendeu? Não quis ser igual a Deus, mas veio igual a Deus. Teve forma de homem. Entendeu? Foi moído naquela cruz. E então, aquelas pessoas, né, o povo dele, o povo judeu, hoje não, graças a Deus, alguns reconhecem que é Jesus, mas a maioria não reconhece. Eles estão esperando o Messias, né, que Moisés falava tanto que ia vir, né? E achavam que Jesus não era o Messias. Jesus tentou fazer de tudo, a mostrar, fazer milagre, cura. As pessoas chamavam que era Deus Ebu. Não acreditavam que aquele era o verdadeiro Messias, o enviado de Deus, Emmanuel, Deus conosco. Jesus fazia prodígios, maravilha naquela época, e aquelas pessoas não queriam acreditar. Achavam que era um charlatão, como muitas pessoas já falam sem prova aí. De muitos pastores é um charlatão, é combinado. Aquele pastor ali, ó, não é nada, não é usado por Deus nada. A gente vê muito isso daí. Pessoa sem saber da vida do pastor quer falar mal de igreja. Não. Igreja é um só, nós somos um corpo de Cristo. A igreja é um conjunto de pessoas na igreja. Entendeu? É o corpo, fazendo parte do corpo de Cristo. Entendeu? A gente ficar fora da igreja está faltando um membro, faltando um braço, faltando. Então nós temos que ter comunhão com o irmão dentro da igreja. Somos a igreja. A casa de oração é a igreja porque a igreja está lá, que somos nós, reunida para cultuar, adorar a Deus, igual hoje é domingo. Hoje é dia de buscar o Senhor na casa do Senhor. Hoje é o dia de cultuar a Deus lá na casa dele, na casa de oração, no templo, no tabernáculo. Era assim Jesus. Jesus ele fazia na rua, né, cura, milagre, mas ele tinha um tempo de ensinar na casa, como fosse a casa de Deus, no templo, na sinagoga, no tabernáculo. Entendeu? Pregava em tempo, fora de tempo, que nós tínhamos que fazer. Ia tudo que é lugar, mas pregando a proclamação, né, do Evangelho, falando do Evangelho, falando boas novas para aquelas pessoas, para libertar, curar, salvar aquela alma. E aquele povo queria que Jesus, o povo dele, rejeitou ele. Jesus ele foi expulso, na realidade, da terra dele. Por isso ele não fez muito milagre, porque o povo não queria ele lá. Não aceitou ele, queria que ele saísse de lá. Não acreditava que ele era Nazaré. Entendeu? Era o Nazareno, era o Galileu. Então ele fica muito triste, né? Que o povo dele rejeitou, mas por isso ele falou: eu vim por meus, o meu me rejeitaram, eu vim para todos. Né? Glória a Deus, então, por isso ele veio para todos, não só para o judeu, o povo de Israel não, mas veio para todas as pessoas do mundo. Entendeu? Ele está na porta, né? Estou à porta e bato. Entendeu? Para a gente abrir o coração para ele entrar e fazer morada dentro da gente. A gente poder ser salvo. Ele não quer que ninguém condene, seja condenado, mas seja salvo. Deus, ele é justo. Ele é justo e vive com a justiça. Todos aqueles que estão fazendo coisa errada, vai prestar conta com Deus. Entendeu? A gente vai colher o que a gente planta, a lei da colheita. Entendeu? E o povo lá, aquele povo lá, né, que tinha aquele muitos escribas, fariseus, filisteus, aquelas pessoas, né? E as pessoas, o povo de Jesus, que viu Jesus fazendo coisas maravilhosas, Satanás entrou na mente, goenta de muitas pessoas, para poder condenar Jesus ser preso, ser morto na cruz, que era a lei naquela época, a lei de Moisés, a lei romana, como Jesus fosse um ladrão, né, do maior pecador, tivesse feito barbaridade, coisa errada, coisas piores do que Barnabás. E Barnabás fez o que, Wayne, para ele estar lá? Que a cruz não era de Jesus, a cruz era para ser de Barnabás.
Entendeu? Então Barnabás ele foi preso por causa de uma revolta na cidade, também por homicídio, né? Na cruz lá era para a pessoa passar vergonha, vexame. A pessoa tinha feito a pior coisa do mundo, é igual estuprador aí, ó. Pessoal que bate em idoso, entendeu? Maltrata criança, vai para aquele lugar, né? E tem muita gente que até morre lá, entendeu? Não sai de lá vivo, né? Os próprios presos não aceitam quando fazem maldade aqui fora, entendeu? A pessoa não sai dali vivo. Quando a pessoa sabe, sabe que vai morrer. Jesus ali sabia. Ele e mais dois malfeitores, dois ladrões que mereciam estar ali. Jesus não merecia estar na cruz, morrer morte de cruz. Mas Jesus sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Por isso Pilatos viu que ele era um homem de Deus, reconheceu que aquele dali era Jesus, não tinha mal nenhum, não tinha feito nada de errado para poder ser preso. Né? Igual os ladrões bandidos têm direito de defesa, né? Direito de resposta, deram para Jesus, Pilatos, né? Que era como fosse um presidente aqui, um delegado, um governador, uma autoridade, né? Um rei naquela época. Ele que decidia as coisas. Então, aqueles religiosos, né, que seguiram o mandamento certinho de Moisés, conseguiu fazer a mente, né, daquele povo. De repente deve ter rolado dinheiro, né, que na Bíblia não fala, mas deve ter rolado dinheiro. Muita gente, né, a maioria dos males aí por causa do dinheiro, né? A raiz dos males, né, é o dinheiro. Se Judas vendeu Jesus, entendeu? Por causa de dinheiro, imagina aquele povo, que muitas pessoas eram pobres, entendeu? Não tinha condição. Então talvez tenha rolado, muita gente, a gente vê nas eleições aí, é comprado para votar na pessoa, para aquela pessoa ganhar, entendeu? Ali talvez tenha recebido muito dinheiro aquela pessoa. Então eles já conseguiram fazer a mente daquele povo, né? Porque naquela época ali, né? Por isso muita gente acha, mas é diferente hoje não é não. Mas naquela época a voz do povo era a voz de Deus, né? Igual a gente vê muita gente clamando, né? Vamos botar em votação, o maior vence. E ali a maioria estava com aqueles religiosos, entendeu? Que seguia o mandamento de Moisés, que não gostava de Jesus, queria matar, prender Jesus. Então eles tentaram várias vezes prender Jesus, não conseguiram. Chegou uma hora que Judas contou a pedra, falou que se recebesse o dinheiro ia conseguir marcar para eles prender Jesus. E chegou o dia, foi o dia, né? Tudo tem seu tempo, sua hora. Ali foi a hora de Jesus ser preso. Deus sabe de todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, né? São chamados segundo o seu propósito. Ali era o propósito de Deus. O negócio de coisa nas nossas vidas acontece conforme a vontade de Deus. Não é a nossa vontade que a gente quer, mas é a vontade de Deus, que lhe atrai a Deus, a vontade de Deus. É tudo, nada por acaso, tudo tem porquê, tudo, né? Deus sabe o que está fazendo, Ele não se engana. Entendeu? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então Deus começou a boa obra em Jesus e tinha que terminar. E tinha que terminar com morte de cruz. Jesus poderia se defender ali. Igual o apóstolo Paulo, quando foi preso, ele deu o testemunho de Jesus, falou, teve a defesa, ele se defendeu e conseguiu ser solto. Então Jesus poderia fazer a mesma coisa. Igual vem muitas pessoas aí que se defendem e é solto. Às vezes até aquela pessoa que tem